A dor faz parte da nossa jornada. A dor da perda, a dor da traição, a dor da rejeição, a dor do processo, a dor da distância. A grande questão não é se nós vamos sentir dor, a pergunta é o que nós estamos aprendendo em meio a ela. Porque a dor é algo que conecta toda a criação. Jesus não foi poupado dela, e às vezes a gente tem uma expectativa de que, pega essa chave, irmão, de que Deus nos poupe daquilo que não poupou nem ao próprio Jesus. Jesus não foi poupado da dor do processo, Jesus não foi poupado da dor em meio ao trabalho, Jesus não foi poupado da dor do abandono, da dor da traição, Jesus não foi poupado nem da dor da cruz ou da separação. A Bíblia diz que quando ele está próximo de se entregar, ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O que eu quero compartilhar com você é que a maior dor que Jesus sentiu não foi da traição de Judas, não foi dos espinhos colocados sobre a sua cabeça, muito menos dos cravos colocados sobre as suas mãos e pés. A dor que fez com que Jesus pedisse para que, se fosse possível, o Pai separasse dele, era a dor da separação. Se a dor que fez com que Jesus tivesse temor e medo, a Bíblia diz que ele sentiu uma angústia mortal a ponto de transpirar sangue. Se a dor que fez Jesus sentir isso é a dor da separação do Pai, a gente precisa entender que não existe vida longe dele. Eu não sei se já te disseram, mas crescer dói. Os sociólogos têm chamado a nossa geração de geração Peter Pan, uma geração que vive na terra do nunca e que está o tempo inteiro buscando conforto. Uma geração que quer ser poupada dos processos, que quer ser poupada das dores do processo. O problema é que quando eu sou poupado da dor do processo, eu estou sendo afastado também da oportunidade do crescimento. Irmão, se você tem sentido dor, se alegra, existe algo sendo gerado em você. Existe um crescimento sendo gerado em você. Existe uma força que brota em meio à minha dor. Tem muita gente desistindo, irmão, dos processos porque se esqueceu do propósito. O que a gente aprende com isso é que às vezes a gente consegue vencer a dor no início da jornada, mas o que vai mudar a nossa história é se a gente conseguir vencer a dor no meio do caminho. A dor não é um problema, o problema é viver algo vazio. A dor é um ótimo servo, ela serve você para que você seja cauteloso, mas ela é um péssimo mestre, porque ela vai definir quais são os seus limites e até onde você pode ir. Vamos ser sinceros, irmão, olha para mim, quantas coisas você teria deixado de viver se você tivesse parado quando algo começou a doer. Que é muito melhor a dor do crescimento do que a dor da atrofia. Irmão, eu prefiro doer, sentir dor porque estou crescendo, do que sentir dor porque parei de crescer. Você está comigo? Se a dor é quem começa a me liderar, eu só vou fazer aquilo que não dói. E aí eu não acesso a maturidade, porque eu preferi ficar numa zona de conforto. Vai doer o processo? Vai, então eu não quero. Vai doer o processo? Não, então eu não quero. O problema é que quando eu aborto o processo, eu aborto o milagre. Quando eu aborto o processo, eu aborto a promessa. A questão é se você vai deixar a dor parar você ou não. O que me sustenta no dia mau é uma visão e uma palavra. Visionários são homens que desenvolveram a capacidade de passear no tempo. Então eles foram no futuro, viram coisas e voltaram para o presente para contar o que viram. Todo visionário consegue ver além do seu tempo. Todo visionário tem uma visão que vai além das suas circunstâncias. Todo visionário consegue ver além da sua dor. Porque tinha dor na construção da arca, mas existia uma visão que fazia com que Noé não parasse. Tinha dor durante a jornada de Pedro, em meio a cativeiros e prisões, mas existia uma visão que fazia com que ele suportasse a sua dor. Você está num trabalho que você não faz o que você gostaria de fazer, você não está descansando como você gostaria de descansar, mas quando você lembra da sua família, você continua fazendo o que tem que ser feito. Porque a visão da sua família e do propósito pelo qual você faz o que faz é o que sustenta você no meio do processo. Irmão, se eu me esquecer da visão que Deus me deu para fazer o que eu faço, no primeiro combate, no primeiro conflito, eu paro de fazer o que eu estou fazendo. Eu entendo que o meu problema não é sentir dor no meio da jornada. O meu problema é gastar a única vida que eu tenho para não construir nada que vai falar comigo na eternidade. Você foi criado para criar algo eterno. E é por isso que se você gastar toda a sua vida com coisas que só terminam em você, você pode ter sucesso segundo os critérios dos homens, mas você vai se sentir vazio dentro de si. Por que tem gente que alcança o sucesso profissional e ainda assim se sente vazio? Porque não existe nada pior do que um sucesso completamente vazio de propósito.
Então a gente tem que entender que se a minha natureza é criada para a eternidade, a única coisa que preenche ela são frutos que eles vão ser gerados para a eternidade. Você foi gerado para a eternidade. Você deve conhecer centenas de pessoas que tiveram sucesso aos olhos dos homens, mas ainda assim são vazios de Deus. Porque não tem nada pior do que um sucesso sem propósito. A gente precisa entender que a vergonha de ontem vai se transformar no milagre de hoje. Então uma vergonha familiar pode transformar você num canal de cura para famílias. Uma vergonha financeira, uma quebra, uma falência pode transformar você num canal de vida para ministrar sobre provisão. É que em todo o processo da nossa jornada de fé vai existir dor, mas existe uma força que brota dessa dor. Você está comigo? Diga amém. Alguém que consegue prever o dia de amanhã? Não. Pela manhã, plante a sua semente e faça a mesma coisa ao entardecer, porque você não sabe qual das sementes vai frutificar. Que existem muitas coisas que a gente corre atrás, mas no final é apenas vaidade. Geralmente, o que a gente lança demora para voltar. Existem coisas que eu estou colhendo hoje que eu plantei há muitos anos atrás. Amizades. Faça algo hoje, mas com paciência para esperar o retorno. Então preste atenção. Com pressa ou sem pressa, só vai colher quem semear, quem plantou. Não pare jamais de fazer o bem. Não pare jamais de plantar na vida de alguém. Não pare jamais de servir algo ou alguém, porque isso vai voltar para você. E o mundo continua sendo a mesma coisa. Não vai mudar por causa de você. Não vai mudar por causa do teu choro. O mundo não vai se adaptar à tua vontade. O mundo não vai se adaptar porque você está revoltadinho com ele. O mundo vai continuar sendo o mundo, vai continuar funcionando. Você que tem que descobrir como fazer para se movimentar nessa terra. E nós precisamos sair do nosso lugar e fazer alguma coisa. Aquele que fica olhando o vento, deixa eu ver se cai uma oportunidade do céu hoje. Se aquela pessoa me tratar bem, eu trato ela bem também. Aquele que fica olhando o vento, braço cruzado, olhando, vendo as coisas acontecerem, jamais plantará. Ou seja, ao invés de estar curvado, plantando, fazendo algo pelo futuro, porque plantar é fazer algo pelo seu futuro. Plantar é construir o seu destino. Mas em vez de estar fazendo isso, você está olhando para o céu. Sabe o que vai acontecer? Você nunca vai plantar. E se você estiver olhando para as nuvens, você nunca vai colher, cegar, coletar o que plantou. Ou seja, tem gente que se distrai e não plantou. Tem gente que não se distraiu e plantou, mas na hora da colheita se distraiu. Na vida não dá para ficar olhando para cima. Não dá para se distrair nem na hora de plantar e nem na hora de colher. Se está vivo, atenção. Se está vivo, continua semeando, continua fazendo. Você não sabe o que vai vir sobre a terra. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer ano que vem. Nem sexta-feira você sabe o que vai acontecer. Então só esteja preparado com as tuas sementes. A única arma que você tem para o teu futuro são sementes. É a única coisa que você realmente tem. Você tem certeza do amanhã? Não. Você tem certeza que não vai ter nenhum diagnóstico negativo? Não. Você tem certeza que vai estar vivo? Não. Você tem certeza que não vai ter uma virada negativa na tua vida financeira? Você não tem a mínima certeza de nada. Gente bilionária já quebrou e gente pobre já ficou bilionária. Você não tem certeza de nada. Mas uma coisa eu sei, das sementes que eu carrego. Salomão vai falar, eu já vivi muito, eu já fiz de tudo, eu já construí os grandes prédios, já plantei jardins, eu tenho todo o ouro e toda a prata, eu adoro o Deus de Israel e posso te dizer, a única coisa que você tem de verdade são sementes. Não sinta que a sua vida está sendo perdida porque ainda você não descobriu não só o teu destino e nem sequer o que tem para lançar sobre as águas. O dom que Deus colocou em você é uma semente. O dinheiro que Ele te confiou é uma semente. A tua família é uma semente. O teu trabalho é uma semente. A tua especialização é uma semente. O teu tempo é uma semente. Tudo que Deus lhe confiou, que você reconhece, isso não veio de mim, é uma semente. Assim como você não sabe o caminho do vento, você não sabe o caminho das coisas aqui na terra, você não conhece o dia de amanhã, você não sabe nem como é que os ossos de uma criança são formados no ventre da sua mãe, assim você também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas acontecerem.
Por isso planta a tua semente pela manhã e de tarde não para de plantar, porque você não sabe qual das duas vai prosperar. É impossível pegar os frutos que você tanto sonha na tua família, na tua vida emocional, sentimental, financeira, familiar, espiritual, sem ter plantado para colher, sem ter, ao invés de ficar distraído olhando a vida dos outros, ao invés de estar fazendo isso, está plantando dia após dia. Eu tenho um pouco, vou repartir contigo. Ganhei mais um pouco agora contigo, porque eu não sei o dia de amanhã. E de uma coisa eu vou ser lembrado, como um semeador. Ninguém rouba a semente de um semeador. Ninguém pode roubar o destino de quem já plantou o seu futuro. Nada reverte um plantio. Plantar é a única garantia de destino. A única coisa que você pode fazer para garantir o teu futuro, que é incerto, é plantar. Porque a Bíblia diz que é impossível plantar e não colher. Quer viver melhor? Quer viver mais tranquilo em relação ao futuro, menos ansioso? Quer baixar essa ansiedade de estar no hoje, doido para esse hoje acabar porque você já está com a cabeça no amanhã? Então começa a plantar. Quer garantir que as pessoas te vejam bem e te recompensem um dia? Para de reclamar delas e começa a investir nelas. Você quer realmente fazer algo que vai fazer com que as pessoas te vejam diferente, te sigam, te admirem e te notem como ser humano diferente? Semeie com aquilo que você tem. Comece com aquilo que você tem. A hora de plantar é agora. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Tem gente que está precisando do teu tempo ou do teu ouvido para ela contar um pouco uma história. Você nem paciência tem. Tem gente que está precisando do teu dom e você está com vergonha. Eu tenho medo de falar em público. Então guarda essa semente. Tua capacidade, teu talento, teu dom, teu ministério, teu recurso, teu tempo, seja o que for, solte as sementes, porque o teu futuro será criado por isso.